voz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, começávamos esse programa vendo o texto da Bíblia, o que nos garante o texto original. Passávamos depois para a inspiração, o que nos diz que os textos são inspirados por Deus. Seguíamos com o cânon, porque a lista atual dos livros da Bíblia e não outros. E hoje vamos falar num tema crucial, que é a verdade na Bíblia, que é bastante debatido. Antes do Concílio Vaticano II, portanto, antes de 1965, quando foi promulgada a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Palavra de Deus, usava-se o termo inerrância bíblica. A Bíblia é isenta de erro. Passou-se ao enfoque positivo, pois esse era por exclusão. Passou-se ao termo verdade, que é o termo hoje usado. Uma verdade sem erro que guia para a salvação histórica e escatológica, a salvação final. Então, é fundamental que a verdade se relacione com o cânon, que é a norma, a regra da verdade, e uma unidade inteira completa entre Antigo e Novo Testamento. Alguns textos são chamativos. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, nos diz: a Escritura não pode ser destruída. Lucas, capítulo 24 a 44, 24, versículo 44, e Atos, capítulo 1, versículo 16, nos diz que a Escritura deve cumprir-se. Depois, Mateus, capítulo 4, versículo 4, e outros textos nos dizem que está escrito. Vamos à história para entender melhor do que se trata. São Justino Mártir, que foi um grande autor, filósofo, teólogo, lá no século II, nos dizia que as Escrituras podem opor-se entre si, mas é coisa que não ousarei nem pensar nem dizer. Se houvesse alguma coisa na Escritura que parecesse ser assim, eu preferiria confessar que não compreendo o que aquilo significa e procurarei persuadir também os que suspeitam que as Escrituras estão em contraste entre si, para que pensem como eu. Santo Agostinho, século IV, acrescenta: se nesses escritos encontro alguma coisa que tenha a aparência de ser contrária à verdade, sem a mínima hesitação, penso que o códice, no qual leio, é falho, ou que o tradutor não foi capaz de traduzir fielmente o pensamento, ou que não lhe compreendo nada. O Senhor queria fazer cristãos e não cientistas. Então, o Espírito de Deus, que falava através de autores sagrados, não quis ensinar aos homens coisas que não seriam de nenhuma utilidade para a sua salvação. É isso que vai predominar agora, depois, no Concílio Vaticano II. Santo Tomás de Aquino faz uma virada também. Até ele existia uma compreensão que não era iluminada pela compreensão científica crítica da Bíblia. Ele vai nos dizer que a verdade da Sagrada Escritura não é uma questão de fato, mas de direito, porque deriva do conhecimento profético de que autores sagrados foram beneficiados. O dado de fé da verdade da Escritura deve ser objeto de um exame crítico. Segundo ele, é preciso manter firmemente a verdade da Escritura. Segundo, quando a Escritura permite várias interpretações, é preciso descartar aquelas que a razão mostra serem inexatas, para não expor a palavra de Deus ao escárnio dos incrédulos e assim fechar-lhes o caminho da fé. Vamos adiante. A maioria conhece o caso Galileu Galilei, que por pouco não foi condenado. Galileu tinha a mesma posição que Leão XIII, na encíclica Providentíssimos Deus sobre a Escritura, terá, e citava Santo Agostinho, como nós vimos. Ele, a propósito do texto de Josué, capítulo 10, versículo 12 a 14, onde diz que o sol parou,
né? Ele diz que eram palavras de gente que talvez não conhecia algo dos movimentos celestes, a não ser o do máximo e comuníssimo nascer e pôr do sol, adaptando-se às suas capacidades e não tendo a intenção de ensinar-lhes a constituição das esferas, mas apenas que compreendessem a grandeza do milagre feito pelo prolongamento do dia, falou de acordo com o entendimento deles. Ameaçado pela Inquisição de então, Galileu admite uma retratação, mas sussurra a respeito do heliocentrismo, ou seja, que a Terra girasse, que o Sol girasse ao redor da Terra, referindo-se à Terra que gira ao redor do Sol, ele diz, mas que gira, gira. Ou seja, ironicamente ele sussurrou que mantinha a sua posição. Isso termina com o humilde pedido de perdão do Papa João Paulo II. Ou seja, a tradição da Igreja e o magistério foram além da sua competência e agora reconheceram o seu erro. O cardeal Newman, inglês, santo, canonizado há pouco, declarava que a inspiração não vale para a matéria sem relação com a fé e a moral. Mas a Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, vai dizer que não se pode escolher algumas partes e negar outras. A inspiração divina é incompatível com qualquer erro em qualquer parte da Bíblia. Pio XII, um grande papa, dos grandes papas intelectuais, também pastorais, que tivemos, então 50 anos depois, na encíclica Divino Afflante Spiritu, vai dizer na encíclica que deve-se admitir modos usuais e nativos, de dizer e narrar que os antigos começavam a usar na troca de ideias na convivência humana, e que realmente usavam licitamente por tradição comum. Mas pela primeira vez ele reconhece um fato. A Bíblia tem gêneros históricos, literários, e não só gêneros históricos, mas tem outros gêneros. Então nós somos chamados a reconhecer que nem tudo na Bíblia tem o mesmo significado histórico. Por exemplo, eu escrevi um livro inteiro sobre a história da criação que está em Gênesis 1 a 11. Ali Deus quer comunicar-se com o ser humano através da criação que o ser humano tem diante dos olhos, mas não quer dizer algo que tenha valor científico. É na Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, promulgada às vésperas do encerramento do concílio, tamanha a complexidade de debate do tema, é que vai prevalecer no terceiro e último esquema o termo que está no número 11 dessa Constituição Dogmática, que significa a verdade salvífica. Primeiro, ele diz, ensinar sem nenhum erro e verdade, mas sem nenhum erro e verdade, aquilo que compete à nossa salvação. Cardeal Koenig de Viena lembrava as contradições provenientes das descobertas arqueológicas. Marcos capítulo 2, versículo 22, com 1 Samuel 21, versículos 5 seguintes, não se tratava do sumo sacerdote Abiatar, mas de seu pai Aquimeleque. Marcos cita errado. Mateus 27, versículo 9, na realidade citava Zacarias capítulo 11, versículo 1, e não Jeremias, como quer aduzir o texto. Daniel capítulo 1, versículo 1, refere que o assédio de Jerusalém aconteceu no 3º ano do rei Joaquim, mas foi 3 anos mais tarde. Então já estamos identificando aí algo que precisamos admitir. Na verdade, em vista da nossa salvação, é o princípio formal, pegando a filosofia de Santo Tomás. Então, o princípio formal é a forma com que é transmitida essa verdade. A Bíblia não ensina, segundo o padre Pierre Grelot, que era diretor do Instituto Bíblico de Paris e membro da Pontifícia Comissão Bíblica, a Bíblia não ensina, no âmbito da metafísica, nada, como procuraram fazê-lo Platão, Aristóteles ou Fílon de Alexandria. Ela dá elementos
que depois são aprofundados. Por exemplo, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, segundo primeira carta aos Tessalonicenses, né? Isso vai suceder depois, vai ser sucedido por um debate e uma descrição filosófica. Também no âmbito das ciências naturais, seguindo, como já haviam intuído Santo Agostinho e Santo Tomás, a Bíblia não ensina nada a respeito das verdades das ciências naturais. Por exemplo, a criação em 7 dias é uma escrita simbólica, não obstante verdadeira. Quanto à história, disse o padre Grelot, né? O ensinamento dos livros sagrados não pode ignorar a história, porque a revelação não se refere a verdades abstratas ou a uma espiritualidade desencarnada, mas a um fato: a realização da salvação feita por meio de Cristo. Mas vê-se logo que perspectiva se situa a Escritura para falar de história. Ela considera acontecimentos sob o ponto de vista das relações entre os homens e Deus. Os acontecimentos adquirem ali um sentido enquanto atos de Deus no tempo. Em resumo, diz ele, o ensinamento positivo dos autores sagrados refere-se à história como mistério. Mistério que significa também sacramento e revelação. Qualquer que seja a natureza dos materiais por eles empregados, para exprimir o aspecto fenomênico. Façamos um breve intervalo para prosseguirmos logo a seguir. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na
profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Como dizíamos, na Constituição Dogmática Dei Verbum, aparece que a verdade vem expressa em modos diferentes e usa gêneros literários então em voga, conforme Dei Verbum capítulo 12. Por exemplo, há um progresso da revelação e da verdade das afirmações bíblicas do Antigo para o Novo Testamento. O mistério da salvação é revelado na história e através da história, portanto, cresce com o tempo, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 em diante. A Dei Verbum assim se pronuncia a respeito. A economia do Antigo Testamento destinava-se sobretudo a preparar e anunciar profeticamente várias citações bíblicas e a significar com várias figuras, outras citações, o advento de Cristo, Redentor universal, e o advento do reino messiânico. Então, tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e passageiras, revelam uma verdadeira e progressiva revelação, pedagogia divina. Dei Verbum, número 15. Do ponto de vista dogmático, por exemplo, nenhum dos textos do Antigo Testamento apresenta uma doutrina completa sobre qualquer ponto da fé. É preciso relê-los todos a partir de Cristo, projetando neles a sua luz, para compreender o seu alcance exato. Do ponto de vista moral, é a mesma coisa e ainda mais evidente. A revelação, na sua perfeição, só veio com Jesus Cristo e o dom do Espírito. Há na Escritura imperfeições por causa da dureza de coração, dizia Jesus Cristo, referindo-se ao divórcio no capítulo 19 de Mateus, que foi admitido por Moisés. Então, por exemplo, algumas coisas muito concretas. Costume do herém, ou seja, a eliminação de tudo aquilo que foi vencido em guerra nas cidades inimigas de Israel, inclusive dos habitantes, mais grave ainda de mulheres e crianças, na preocupação de salvaguardar Israel da idolatria. Mas isso não é ordem de Deus, é interpretação humana, contingente e temporária. Elias matou 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Porque está combatendo a idolatria promovida pela Jezabel, mulher do rei Acabe. Então, isso tem base na lei do Talião, que é do Código de Hammurabi, mas é rejeitado e anulado por Jesus Cristo em vários textos. Misericórdia. Depois a vingança, naquilo que nós chamamos salmos imprecatórios, por exemplo, Salmo 136, que diz: abençoado aquele que pegar os teus filhos, os filhos da Babilônia, e os jogar de cabeça contra a pedra. Então, isso inclusive é excluído do livro de oração dos padres. Enfim, na dúvida, a verdadeira solução está no Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos. De um lado, Deus é misericordioso e assim quer seus filhos. Perdoar 70 vezes 7. Quando alguém te fere numa face, mostra a outra. De outro lado, o reino escatológico de Deus será a última verificação e a definitiva verificação da justa retribuição de Deus aos homens. Não cabe a nós julgar. Enfim, o que nos diz a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II é que, ao investigarmos o sentido bem exato dos textos sagrados, não devemos atender menos ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, ou seja,
Não é um texto isolado que nos dá a verdade, mas é o conjunto. Um dos padres, que foi assessor do Concílio Vaticano II, Delibac, da França, acentuava que a Bíblia é um grande livro, onde tudo vive por força do todo. Outro, vivo até pouco, Leffing, alemão, lembra que na história do cânon, o Antigo era sempre iluminado de novo, explicando, completado e reelaborado. Há sempre uma releitura ao interno da Bíblia. As sucessivas épocas vão aperfeiçoando aquilo que se apresenta. Enfim, o Antigo Testamento, somente no Novo Testamento, recebe seu último e definitivo sentido. Por exemplo, aquelas antíteses do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus Cristo diz: os antigos disseram, eu, porém, vos digo. Não apenas não eliminar, mas simplesmente já pronunciar uma palavra maldosa contra o inimigo já é sinal de condenação. Não apenas ser transgredir a lei da fidelidade conjugal, né? Mas já cobiçar um outro que não é seu, ou uma outra que não é seu, já é pecado na medida que a gente se para a planejar como vai acessar uma pessoa que não é nossa. Então, Jesus Cristo não veio abolir a lei. Ele diz que aquele que abolir um só iota em hebraico, já é digno de condenação, mas ele veio para levar à perfeição a lei e aos profetas. Finalizando, a Bíblia tem que levar em conta a tradição viva de toda a igreja e a analogia da fé, diz a Dei Verbum, capítulo 12. Numa frase inspirada, uma expressão genial, o padre Alonso Scheckel, assessor do Concílio Vaticano II e meu professor em Roma, dizia que a tradição é a nave na qual navega a palavra de Deus através da história, ou seja, a tradição viva de toda a igreja, a analogia da fé, o sensus fidelium, que ainda na última exortação apostólica, o Papa Francisco dizia, Gaudium, Veritate Gaudium, o que ele chamava de sensus fidelium, o senso da fé, que é colocado por toda a igreja. Assim, irmãos, chegamos ao final de mais esse tema, que é dos principais temas introdutórios à compreensão da Bíblia, para na próxima vez começarmos então a abordagem do Evangelho do Correntiano, que é o Evangelho de Marcos. Agora vamos entrar e abrir a Bíblia diretamente, para não só falarmos a respeito dela, mas deixarmos que a Bíblia fale através do seu texto. A todos uma boa tarde, também uma boa noite, que Deus os acompanhe na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.